Fala galera, Nando aqui, mais um Eis-me aqui, e novamente estamos trazendo história de personagens, falando sobre o chamado deles diante de Deus e como isso de fato é importante para a história da Bíblia. Hoje nós falaremos de Moisés, personagem bem conhecido, né? Pelas suas histórias, pela sua vida e etc. Moisés, ele seria aquele que implantou a lei, né? Os 10 mandamentos, como nós mais conhecemos, e fez outras coisas que a gente vai estar comentando hoje. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, e na verdade é uma reflexão que eu quero fazer, como Deus pode nos chamar para propósitos grandiosos, assim como ele fez com Moisés. Como que Deus pode fazer isso na nossa vida, né? E vamos lá então, falando sobre o nascimento e o chamado de Moisés. Né? Moisés, ele nasceu no meio de uma opressão, né? Onde o Egito, ele queria acabar com os filhos de Israel, né? Porque eles eram muito numerosos e eles foram lá e queriam matar as crianças, principalmente os homens, né? E Moisés, ele nasce dentro disso, né? Primeiro nós temos a família dele que protege ele, guarda ele, para que isso não aconteça e fica algum tempo com ele, porque ele escreve que ele era um menino bonito. E depois disso a gente sabe que ele é colocado num cesto, etc. Ele estava achado pela filha de Faraó, e a filha de Faraó adota ele. Olha que é muito irônico a história, porque nós temos o Faraó que quer acabar com as crianças, com os homens, e aparece uma criança na sua porta de casa. Mal saber que essa criança seria responsável por libertar o povo e colocar o povo contra o Egito, vamos dizer assim, né? Provavelmente o principal responsável por isso é Deus, e eles usam Moisés para fazer isso. Então, a mãe dele coloca ele nesse cesto, ele é encontrado pela filha de Faraó, e ele cresce dentro desse conhecimento do pessoal e do Egito, conhecimento mais, acho que científico, e até mesmo de linguagem, era deles, eles eram bons nisso. Só que é interessante porque a Bíblia ela relata que não era uma coisa. Moisés não tinha uma ideia de que ele não era israelita. Na verdade, era claro para ele que ele é israelita. Tanto que quando ele fica um pouco mais velho, ele começa a visitar o seu povo. Ele vê essa aflição do seu povo. E aqui tem um ponto culminante assim, da história de Moisés, porque Moisés ele queria fazer algo, ele queria ajudar o povo dele. Então o que acontece? Ele vê um homem, um egípcio, machucando o israelita. E ele vai lá e mata esse homem, esse egípcio. E aí, aparentemente, talvez ele achou que não deu nada. Só que ele vai, em outro dia, tentar separar uma briga de dois israelitas agora. Um que estava oprimindo o outro. E a pergunta é muito interessante que ele faz. Quem te colocou juiz entre nós? Quem te colocou como juiz para julgar a gente aqui? Você vai matar igual você matou o egípcio. Né? E nesse momento, Moisés entende que o que ele tinha feito não ficou escondido. Ele foge, né? Ele foge do Egito. Obviamente o Faraó fica sabendo disso também, e etc. Então passa-se algum tempo, né? É interessante pensar no processo, porque Moisés, ele era um jovem e ele queria ser juiz no meio daquele povo, porque foi isso que ele tentou fazer. Ele tentou ir lá e tomar alguma decisão para ajudar esse povo. Só que não era o momento ainda para ele fazer isso, né? E aí Moisés ele foge, ele se casa, né? E ele se torna um pastor de ovelhas, ele tem filhos. E, claro que longe de onde ele estava, do Egito. E aí ele é chamado por Deus. E nesse momento que ele é chamado por Deus, Moisés fala: Deus, quero não, eu não sei falar, eu não... Olha que interessante, Moisés foi criado dentro de uma ciência de um povo que tinha um conhecimento de linguagem, de oratória, talvez, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo. Realmente, acho que até depois em Hebreus vai falar que Moisés tinha força de palavra. Não, desculpa, Hebreus não, né? Quando Estevão ele prega para as pessoas lá, Estevão fala que Moisés ele
ele tinha poder no que ele falava, né, na palavra dele, que ele foi ensinado dentro da ciência dos egípcios, etc. E tal. Então Moisés não era alguém que não tinha conhecimento. Mas Moisés chegou talvez numa situação ali que ele fugiu, ele já tinha a família dele, ele falou, Deus, chama outro. E o que é mais reflexivo nessa história aqui, às vezes nós queremos algo que Deus deseja para nós, de fato. Deus desejava que ele fosse juiz, porque é isso que ele se torna no final. Ele se torna juiz daquele povo, para julgar o povo, para mostrar a lei. Mas Moisés quis ter isso antes, de fato, do momento correto. E pense em tudo o que poderia ocasionar para, de fato, Moisés ser essa pessoa que Deus esperava. Porque talvez Deus não queria um jovem como Moisés impulsivo e que tomava decisões precipitadas, né, que estava pronto para matar, como ele fez com o egípcio, mas ele queria alguém que fosse manso como Moisés, que suportou com dureza aquele povo. Por quê? Ele casou, ele teve filhos, ele teve que lidar com essas situações dentro do contexto família, né? Então isso é bem interessante a gente pensar dessa forma. E Moisés, então, ele é chamado para libertar o povo. Agora ele é chamado para ser juiz. E agora a gente vai ver um pouco sobre essa jornada, né? Moisés, ele retorna ao Egito, né? Ele confronta o faraó. A gente vê a questão das 10 pragas, do poder de Deus, né? Principalmente a ideia principal que é o poder de Deus. Vemos a instituição da Páscoa, né? Páscoa significa passagem, não é coelhinho da Páscoa. Mas sim a ideia de passou, né? Passar. E o povo atravessa através do mar e Moisés ele segue como líder, né, com esse povo, para esse povo. E novamente falando sobre a liderança de Moisés, é que a liderança de Moisés é uma liderança paciente, calma, diante de um povo de sofrimento que deu muito trabalho. Eu fico pensando sobre isso. Talvez Moisés ele matou alguém. Eu acho que eu nunca matei alguém, obviamente, e espero que isso nunca venha acontecer. Imagina o que você fazer isso, você ter consciência com Deus, isso provavelmente muda você ao ponto de você pensar sobre os outros. Talvez Moisés olhou para si e pensou, eu não sou tão bom quanto os outros. Então isso criou em Moisés uma paciência de lidar com os israelitas. Ele realmente ficou bravo com algumas coisas que eles fizeram, mas ele agia manso, ele falava, Senhor, não faz isso com esse Senhor. Deus, tem um certo momento que Deus fala, Moisés, eu vou continuar através de você. E Moisés fala, não, Senhor, eles vão conseguir. Tenha paciência com eles. Moisés demonstrou essa intercessão, essa paciência, que só foi criada através do processo. O que eu quero estabelecer aqui é que existe um processo para a nossa vida, que provavelmente Deus quer para a sua vida. Deus deseja que você alcance isso, mas no tempo devido, no tempo certo. Para quê? Porque você terá todas as ferramentas para que isso aconteça, para que isso seja feito com o devido sucesso. Então eu vejo isso bastante na história de Moisés, que Deus estabeleceu um propósito de sucesso na vida dele. Então a gente vê a entrega também. Moisés é aquele que recebe as leis, o plano de Deus, né, os 10 mandamentos, e demonstra a importância de obedecer à lei de Deus. A gente vê a rebeldia do povo mediante a isso tudo. E, como eu falei, a intercessão de Moisés. Moisés, ele se assemelha à ideia de Cristo, né? Alguém que intercede. Dessa forma, é dessa forma que Cristo intercede por nós. Claro que com muito mais eficácia do que Moisés. E depois de muito sofrimento dele com esse povo, né? Moisés, ele conduz o povo até a terra prometida. E por conta da rebeldia do povo, o povo demora para chegar nessa terra prometida. Mas ele não entra. Por quê? Porque o mesmo pacto de confiança ele quebra, né? Deus fala com a pedra para sair água, ele vai lá e bate na pedra. Por quê? Porque ele estava estressado, ele chegou no limite. E Deus falou assim, Moisés, você não vai entrar na terra porque você desobedeceu. E Moisés, eu acho interessante porque Moisés fala assim, Senhor,
Só não deixe esse povo sem pastor. Esse povo como se ele não tivesse pastor. Isso faz uma bela referência quando Jesus está vendo aquela multidão, Jesus fala, e vê como se fossem ovelhas que não têm pastor. O povo de Israel não perdeu o pastor de ovelha deles, que é Deus, porque Deus se afastou deles. Foi eles que se afastaram de Deus. Isso acontece conosco, com nossos pecados, com nossas decisões que nós tomamos dia após dia. A gente não modifica, não se arrepende dela, nós nos afastamos de Deus. Isso é óbvio, isso é claro, isso tem que ser claro para nós. Não existe forma de estarmos próximos de Deus se não nos arrependermos constantemente. Então Moisés ele não entra na Terra Prometida. Obviamente, isso não implica a ideia que Moisés não vai ser salvo, mas pense sobre a sua salvação. Não adianta você guardar a lei por todo o seu dia. Quando chegar o dia de ser levados aos céus, você desistir de tudo. Não adianta. Só veremos isso. E aí depois disso, né? Moisés ele morre e ele passa a liderança para Josué, que será o próximo personagem que nós iremos abordar aqui. Então, precisamos pensar e olhar para essas qualidades de Moisés. Quantas coisas que ele fez. O que a gente pode aprender com Moisés? Eu já falei alguns pontos. Comentem outras coisas que vocês aprenderam com Moisés. Precisamos entender que Deus nos chama mesmo quando nós somos incapazes. É Deus que capacita nós dia após dia. A fé e a obediência são fundamentais para cumprir o propósito divino. Nós vamos atingir a santidade e a vontade de Deus quando nós, de fato, obedecemos. E precisamos confiar no Senhor. Eu acho que isso é fundamental. Moisés mostra isso. Precisamos confiar no Senhor, porque Ele que vai nos ajudar. Então, aplique isso na sua vida. Reflita sobre isso, sobre a história e a vida de Moisés. Ok? Vamos iniciar com uma oração. Oremos. Pai Santo, Senhor bendito Rei, gratidão, Senhor, mais um dia. Gratidão pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia. Oramos, Senhor, para que possamos sermos capacitados pelo Senhor, confiarmos na sua vontade, confiar e obedecer a sua graça. Não venhamos fazer a nossa vontade, o nosso próprio querer, mas aquilo que é de agrado ao Senhor. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Esse foi mais um Eis-me Aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te convido para o próximo episódio. Nós vamos continuar falando sobre os personagens, falando sobre Josué no próximo episódio. Compartilha com alguém que você conhece, que gosta da Bíblia. Com alguém que não gosta também, para lá refletir sobre os aprendizados. Tá bom? Fica com Deus e me diz aí qual que é o seu Eis-me Aqui.